de agir, o meu jeito de orar, todas as vezes que pedi. Eu sei que eu preciso, mas eu quero te adorar, alegrar teu coração, deixar a oferta no altar. Posso estar com dor no peito pra chorar, eu sei que tu cuida de mim, eu não vou me preocupar, eu tenho que cumprir o desejo do meu coração. Eu não vou sair daqui sem te render adoração. Eu só vim te adorar, te adorar. Hoje eu não vou te pedir, te cantar no alto aos pés. Eu levanto as minhas mãos e digo digno tu és de adoração. Eu só vim te adorar. Hoje eu não vou te pedir, me prostrar aos teus pés. Eu levanto as minhas mãos e digo digno tu és de adoração. Eu me prostro e rasgo meu coração, sem reservas, eu clamo em alta voz. Eu me rendo e venço o meu próprio eu. Tudo que há em mim entrega-te, ó Deus da minha salvação. Eu só vim te adorar. Hoje eu não vou te pedir, e prostrado aos teus pés, eu levanto as minhas mãos e digo digno tu és de adoração. Eu só vim te adorar. Hoje eu não vou te pedir, me prostrado aos teus pés, eu levanto as minhas mãos e digo digno tu és de adoração. Levanta também com mulheres virtuosas. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi te amar, amar. Quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração, mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Com braço forte, a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim.
meu Pai, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração, mas um novo decisão percebi, muito pouco do que eu quis, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ó fraco forte, a ser fiel até a morte. Não deixarei de amar até o fim, com teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ó braço forte, a ser fiel até a morte. Não deixarei de te amar até o fim, com teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me. E a paz da minha irmã Davi. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Convido aqui a nossa irmã Daniela para estar louvando o hino, enquanto os obreiros tiram dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em abrir mão de tudo, na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. Eu não parar
pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, eu vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado, dia após dia, dia após dia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado, dia após dia, dia após dia. Glória a Deus, convido a todos a ficar de pé para a gente estar orando pelos dízimos ao oferta em nome de Jesus, amém? Suas mãos para o Senhor. Levante suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus querido, está aqui em minhas mãos, ó Deus, o teu dízimo e as tuas ofertas, que é para a manutenção da tua obra, meu Deus. Abençoe em nome de Jesus todo aquele que pôde ofertar nessa noite, aquele que também não pôde, ó Pai, o Senhor sabe do desejo do coração. Vai abençoando em nome de Jesus essa obra, meu Deus, que o Senhor levantou e abriu, em nome de Jesus, porque a tua casa, ó Deus, precisa. Sabemos que o Senhor não precisa, mas a tua obra precisa, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus, os celeiros, a todos os teus servos nessa noite, em nome de Jesus, desde já eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, a gente já agradeceu a oportunidade e já passa para o nosso pastor Giovanni, amém? Amém. Paz sobre as mãos. Amém. Amados, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 1, 2 e 3. Todos levantaram. Quem encontrar pode ler. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum instante escaparão. Amém. Não pode sentar.
Amados, podemos observar que Paulo, quando escreve essas duas cartas aos Tessalonicenses, tanto a número 1 como a número 2, interessante que essa carta que Paulo escreve, essa igreja tão sofrida, tão perseguida, mas uma igreja que era crente, uma igreja que acreditava nas palavras que saíam da boca de Paulo. Assim como muitos, diante da época, havia um questionamento, assim como a igreja de Roma, que Paulo não tinha diante de Roma tanto nome e presença, totalmente diferente da carta Tessalônica. Essa igreja em Tessalônica é uma igreja totalmente diferente, uma igreja que sabia as palavras que saíam da boca de Paulo. Tanto é que existiam alguns questionamentos, principalmente acerca da ressurreição de Cristo, da vinda do Senhor, sobre o que iria acontecer com aqueles que morreram em Cristo e também com aqueles que estavam vivos quando Cristo viesse buscar, como deveria ser. Nós podemos observar que Paulo, capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer aos irmãos que tivesse um pouco de entendimento, não sejassem ignorantes, porque Paulo estava dizendo que não seria eles como os demais que ali estavam vivendo a vontade do mundo. Esses que serviam a Cristo, eles próprios teriam esperança, como os demais que não podiam ter, principalmente aqueles que viviam no pecado e morreram no pecado. Paulo estava dizendo que eles não entristecessem como os demais, como aqueles que viviam uma vida pecaminosa e até morreram no pecado, porque para eles teriam esperança, principalmente aqueles que Cristo levou para si após a morte física. Porque todo aquele que morreu em Cristo, Deus tomou para si. Esses tinham a esperança de Deus trazer novamente eles para com Ele, não só na vida aqui terrena, mas sim depois que Cristo morreu e ressuscitou. Todo aquele que morreu em Cristo, também Cristo o tornaria a trazer para Ele novamente. Quer dizer, teriam esperança, não seria como os demais, como aqueles que partiram dessa vida para outra sem a pessoa bendita de Jesus. Para esses não teriam mais esperança, não adiantaria mais fazer uma missa de 7 dias para ali diante da vida daquele interceder, porque para que vivesse a vida eterna, a salvação eterna, deveria confessar com seus lábios diante daqueles que propagam, que pregam o Evangelho de Cristo, e Deus também intercederia diante, Cristo intercederia diante do Pai. Paulo estava dizendo isso à igreja para que a igreja entendesse que ele estava dizendo isso pelo o que estava escrito diante da palavra do Senhor. E ele estava dizendo que nós não estávamos
aqueles que estavam vivos não estariam mais da mesma forma como os que estavam mortos. Porque não seria assim. Porque os que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro. Os que estão nesse momento no pó da terra, todos aqueles que viveram com Cristo, guardaram a fé, assim como Paulo diz, escrevendo aos Efésios, a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava dizendo que esses aí, eles teriam o privilégio de se encontrar com Jesus antes. Enquanto eu e você está ouvindo o soar da trombeta, quando os anjos tocar, você vai ouvir depois diante daqueles que morreram em Cristo. Eles vão ter o privilégio de encontrar com Jesus primeiramente. É por isso que todo aquele que morre em Cristo passa da morte. Aí Paulo vai dizer que eles serão totalmente transformados. Paulo vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Encontramos o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí Paulo está dizendo o que vai acontecer à igreja de Tessalônica. Mas no versículo 18 Paulo vai dizer uma coisa interessante, que deveríamos consolar uns aos outros com essas palavras. Por que Paulo está dizendo isso? Porque havia uma pressão, uma aflição muito grande, irmãos. O tempo estava difícil para a igreja. A igreja estava sendo perseguida e muitos cristãos estavam, infelizmente, apostatando da fé. Paulo aqui fala diante do versículo 18, dizendo: portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Paulo está dizendo: fala para Maria, que diante do problema que ela está passando, ela persevere na fé. Fala para o José que diante do problema que ele está passando, persevere na fé, porque deveremos estar constantemente ligados, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e verdadeiramente todo aquele que ouvir ao soar da trombeta, ele será arrebatado e encontrará com o Senhor nos ares. O que Paulo estava dizendo era isso. E nós observamos, irmão, no versículo 5, que eles estavam preocupados com o tempo e as estações que ali estavam vivendo e que iriam passar. Paulo disse para eles que não deveria falar mais, porque o próprio Jesus já estaria dizendo diante da sua palavra que ele veria de noite como ladrão. O significado desse texto, irmão, significa o momento em que ele vai vir. É o momento que eu e você tem que estar vigilante. E é o momento que muitos homens vão estar vigilantes. Porque o próprio Jesus disse que seria como os dias de Noé. Muitos casavam e se davam em casamento. Isso significa festas. Coisas que o mundo hoje está vibriando a mente humana, para que o ser humano esteja ligado
nas coisas que o mundo oferece. E verdadeiramente todo aquele que não estiver ligado na videira verdadeira que é Cristo, não vai ouvir o suor da trombeta. Ele vai ficar acolchoado diante dos pensamentos desse mundo, vai ficar ligado, agarrado nesse mundo, e Cristo vai vir buscar a igreja e ele vai ficar. Mas Cristo deixou um alerta muito grande para mim e para você, é dizer que ele vai vir de noite como ladrão. Um ladrão, quando ele chega numa casa para fazer o feito que ele quer fazer, roubar, ele não vai avisar o dono que está indo roubar, vai. E verdadeiramente ele vai buscar um horário que ninguém verdadeiramente pode estar acordado ou que pode ver ele roubando. Assim, porque Cristo comparou aquele momento em que ele viria buscar a igreja, buscar aqueles que estão salvos, buscar aqueles que verdadeiramente estão preparados para o encontro com ele nos céus. É o momento em que estamos desapercebidos. Porque quando nós sabemos que alguém vai nos roubar, você está atento. Mas ele vai dizer também que chegaria um momento em que mostraria em que tudo estava perto. Nós sabemos que Cristo ele falou muito acerca dos fins dos tempos e dos pontos principais que ele deixou para que eu e você entenda quando será o tempo do fim. É que muitas das vezes nós não observamos isso. Os discípulos indagaram a ele, perguntaram a ele, dizendo: quando será seu esse tempo? Uma das coisas que ele disse é para que eu e você olhasse os sinais. Um dos sinais está escrito no versículo 3. Ele diz: pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Nós estamos vendo algo acontecer diante desse mundo. Nós estamos observando aquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde há rumores e guerras. Só que depois Jesus disse que não é o fim, é o princípio das dores. Mas uma das coisas interessantes é que guerras e guerras nós já vimos acontecer diante de toda a história humana. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é o que está acontecendo nos dias atuais, principalmente acerca do que nós estamos vivendo hoje. Quem sabe você não está nem aí, não entende, não está nem entendendo o que eu quero dizer, ou até mesmo o que eu estou falando aqui. Mas eu gostaria de abrir a tua mente para algo tão importante que você entenda nessa noite. Nós sabemos que estamos diante de uma guerra, não só diretamente ao nosso país, mas estamos participando dela. Para você que não sabe, você está participando dessa guerra, a qual os Estados Unidos está contra o Irã. Só que eu e você estamos participando dela, e você até pode perceber que não, entender que não, mas você está participando dela. Por quê, pastor? Porque você está sofrendo por causa dela. Eu gostaria de alertar você algo que quem sabe você não entenda ainda. Mas o que Paulo está dizendo aqui acerca de quase 2000 anos atrás é algo que eu estou vendo visivelmente acontecer. Aleluia. Tudo isso que está acontecendo é buscando algo
contrária à guerra? A paz. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Você está vendo uma guerra, mas a busca dessa guerra é para uma paz. Primeiramente, nós sabemos que há esse conflito dos Estados Unidos, envolvendo também outras nações. Nós sabemos que o Irã é aquele que está em guerra direcionada aos Estados Unidos, também Israel. O relógio vivo de Deus na terra, assim como o profeta Daniel falou sobre a desolação que haveria em Israel. Jesus também profetizou e falou isso da mesma forma. Mas uma das coisas que Cristo falou foi para que a gente olhasse para Israel. Porque se existe aquele relógio ali contando as horas, 8h37, você não pode olhar para outro relógio do mundo a não ser Israel. É o relógio de Deus na terra. O relógio de Deus não é nenhum relógio a qual está lá, o relógio do mundo rodando. Não, não é esse relógio. O relógio de Deus é Israel. Tudo que acontece em Israel é Deus agindo sobre a humanidade. Pode falar. E tem um relógio aí mundial que eles dizem que se chegar meia-noite é a hora que o mundo vai acabar. E já está em 2 minutos. Restante. E daí assim. Eu sei disso. As autoridades do mundo que tem. Aí disse que esse ano o relógio atualizou a hora. Aí continua. Aí falta 2 minutos para meia-noite. É o horário. Está mais próximo do que nós imaginamos. O mundo vai acabar. Como vai acabar? Quem vai acabar é a esperança para aqueles que não têm Jesus. O mundo vai continuar do mesmo jeito. A esperança para quem não quer Jesus vai acabar. Mas o mundo não, o mundo vai continuar aí, porque ainda tem 7 anos ainda de grande tribulação para o povo. Viu? O mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Quem vai acabar é a esperança do povo que não quer Jesus. Vai acabar. Porque quando a igreja, oxalá que fosse nessa noite, que você estivesse preparado para essa noite. Aleluia. Mas, como Paulo aqui relata, a paz e segurança que vai vir, e logo após vai vir a repentina destruição. Você sabe muito bem o que está acontecendo para quem lê, para quem pesquisa, para quem busca. Isso é muito importante. Muitas das vezes a Bíblia está aqui mostrando algo, mas você precisa muitas das vezes pesquisar, buscar algum conhecimento. Viu? Porque se tem uma coisa que a Bíblia nos mostra, é o fim dos tempos. Se você precisar, você vai entender um pouco. Não quer dizer assim, mas você vai ser um momento e a hora. Só quem sabe é Deus. Mas algumas coisas vocês vão entender. Eu vou entender. Quando nós buscamos conhecimento. E uma das coisas que Paulo relata aqui é sobre a paz e a segurança. Que muitos vão ter. Está próximo esse momento. João sabe, eu não sei aqui se algum irmão sabe disso. Essa guerra, ela é um conflito por
busca principalmente poder. Nós sabemos muito bem. Domínio, autoridade. Tanto é que o mundo está aí, esse caos todo. Mas uma das coisas interessantes é que a Bíblia, ela nos mostra tudo isso. Diante das profecias, nós sabemos no livro de Daniel, Apocalipse também relata, Malaquias. E eu gostaria de relatar alguns pontos interessantes para que a gente entenda. Nós estamos vivendo um momento de escassez. Nós sabemos que quando o combustível aumenta, a gasolina aumenta tudo. Nós sabemos também quando a gasolina aumenta tudo. Por quê? Principalmente pelo nosso transporte. Nós sabemos que tudo que nós consumimos não é levado pela linha férrea, como antigamente. Hoje é transportado por caminho? Não. Nós sabemos que o combustível é a base de tudo diante do nosso transporte. E nós sabemos que quando aumenta o combustível fica difícil. As coisas aumentam também. Mas o pior é que esse combustível, irmão, ele pode chegar um momento em que pode faltar. E quando ele começa a faltar, o negócio começa a aumentar. E o interessante é que o que essa guerra está trazendo não só é um aumento para o combustível. O problema é que agora está afetando outro ponto tão importante, irmão, para o desenvolvimento tanto da tecnologia, para os hospitais, que é o gás. Mas não é o gás natural, esse gás que é para bujão de cozinha, não é o gás que é para carros. O gás também serve para aquecedor de energia? Não. Esse é um gás chamado hélio. E esse gás é um gás que ele serve para desenvolver o chip tecnológico, celular, e todo avanço tecnológico, você imaginar esse gás. Outro ponto interessante, esse gás também serve para as máquinas de exames de hospitais que faz, principalmente aqueles exames, aquela máquina que você entra dentro dela e sai dentro, tudo é através desse gás. E esse gás está preso lá. E um dos países que desenvolve esse gás é o Catar. E ele está também já uma parte do conflito contra ele também. E eu só sei, irmão, que você não pode até estar entendendo o que eu quero dizer para você aqui agora. Mas eu quero dizer a você que se prepare. Que daqui, só se Cristo mudar essa história. Mas se prepare, que daqui a 3 a 4 meses o negócio vai ficar feio. Eu vi aí os pesquisadores cientistas falando acerca disso. Vai chegar um momento em que, eu não sei se vocês vão ver aí um tempo atrás, uma pessoa
Olha, pensa aqui é a igreja. Irmão, estocando comida. Quem viu isso? Estocando comida. Tem um pessoal que está estocando comida aí, não foi? Uns dias aí, tem um pessoal estocando comida, guardando comida, com medo do que viria a acontecer. Eu quero dizer para você que eu não sei do futuro de ninguém, mas os sinais estão aí. Você começa a pensar mais um pouco na tua vida espiritual, começa a pensar mais um pouco no que pode acontecer, e que você, não quer dizer que agora você vai se isolar num canto, viver preso, ou até mesmo pegar, ir lá no supermercado, pegar. Não estou mandando você fazer isso, mas eu estou falando para você, começa a meditar, analisar mais um pouco as coisas, o que realmente é. Não fique pensando, irmão, que amanhã vai ser melhor do que hoje. Você tem que pensar que há um futuro para a tua vida. Mas esse futuro não é o futuro material, é o futuro espiritual. O que eu estou querendo dizer para você com tudo isso é que você se prepare espiritualmente, porque Jesus vai chegar a qualquer momento e você vai estar despreparado. Tudo que eu estou falando aqui, irmão, não estou preocupado com o dia da manhã, no sentido, aquilo que Jesus diz, não se preocupe com o dia da manhã, viu? Porque Cristo cuida de mim e de você. Mas ele disse uma coisa: buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele disse para mim e para você, para a gente se preocupar com a nossa vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como eu falei, quem sabe você não está entendendo, mas eu gostaria que você abrisse mais a tua mente. Eu estou aqui para isso, para falar pontos e palavras que você não entende, mas que o Espírito Santo pode te revelar abertamente ao teu coração. Quem sabe você não sabe nem isso, você nunca ouviu falar nem disso que eu estou falando aqui agora, mas é um alerta que está na Bíblia Sagrada, irmãos. Isso que está acontecendo é bíblico. Só para você entender uma coisa: Israel se tornou-se país independente, é conhecido como um país, quando Donald Trump assumiu o seu primeiro mandato, quando ele completou 70 anos, quando foi reconhecido pelo brasileiro da ONU como Estado dependente, viu? No dia 14 de maio, e nós vimos que Trump tomou a decisão de contra todos reconhecer Israel. E nós vimos aqui, irmãos, que logo após ele saiu do mandato, ficou fora, depois ele voltou novamente. Só para vocês ficarem atentos, sabe o que significa o nome de Donald Trump? Donald significa Daniel. O nome Daniel, biblicamente, significa Deus é meu juiz. Trump significa trombeta de Deus. Esse homem está aí, não é por qualquer um, nem por causa disso, por causa daquilo, daquilo outro, não. Há uma ação de Deus agindo no mundo para que se cumpra aquilo que está para se cumprir. E eu vou dizer uma coisa para você: você está vendo que o tempo está acelerado. Aquele relógio ali, eu observo isso de manhã, irmão. Quando eu chego no serviço, começo a trabalhar, quando eu vou olhar, já é meu dia.
Antigamente você se fatigava o dia todo trabalhando, hoje em dia parece que você trabalhou o mesmo dia só. O relógio, irmão, você olha de manhã, quando pensa que não, 7 horas da manhã, quando pensa que não, já é 9 horas, 10 horas, 11 horas, você diz, eita, meu Deus, não fiz nada. Mas não, irmão, é o tempo. Aquilo que Jesus disse, se não fosse por causa de mim, por causa de você, esses dias não seria abreviado mais. A vida de Jesus está tão próxima que o tempo está sendo cada dia mais abreviado. Jesus está voltando, a igreja está nesse momento na terra para ser arrebatada, não para ficar nesse mundo. Glória a Deus, aleluia. Mas a igreja, Paulo, ele fala muito acerca da vinda do Senhor. E no capítulo 2 da segunda carta de Tessalônica, Paulo vai falar novamente sobre a vinda do Senhor. E os irmãos começam a interrogar novamente Paulo: como seria a sua vinda? Qual é a maneira? Como deveria vir Jesus? Paulo diz assim: ora, irmão, não pela vinda do Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, para que Ele não se movesse totalmente, facilmente, e que não se perturbasse, irmãos. Paulo estava dizendo que naquele tempo Jesus estava próximo de mim, mas deveria acontecer muitas profecias, muitos acontecimentos que já aconteceram nos dias atuais. Ele diz: olha, de maneira alguma que ninguém engana vocês, mas isso é uma coisa, eu vou dizer para vocês: esse sinal será um dos sinais de que Cristo está vindo buscar a igreja, que Cristo está às portas. Ele só, de maneira alguma, ninguém vos engana, porque não será antes que venha a apostasia. O que é apostasia? O que é apostasia? Apostasia é apostatar da fé, negar a Jesus, deixar o Evangelho, se afastar do reino do Senhor, se afastar de Cristo. Agora eu pergunto para você: Paulo está dizendo com aqueles que eram da igreja, apostasia. Será que você conhece alguém que era uma bênção na casa do Senhor e se afastou? Não vê nada mais com Jesus? Isso é uma das primeiras coisas que deveria acontecer para que Cristo viesse no céu, a igreja, era a apostasia. Deveria acontecer. Isso é visível nos dias atuais. Primeiramente, aqueles que conhecem a Cristo não querem mais nenhum compromisso com Ele. São pessoas que apostataram da fé. A apostasia está relacionada à sua vida. Mas uma das coisas interessantes é que Paulo diz que não seria assim, deveria ser antes do acontecimento da apostasia. Isso é visível, irmão, nos dias atuais. Eu e você estamos vendo pessoas que eram uma bênção, pregavam, cantavam, louvavam, evangelizavam, e hoje estão fazendo tudo aquilo que Deus não se agrada. Mas ele também diz: deveria também se manifestar o homem do pecado, filho da perdição, a qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, e se assentará no templo de Deus, dizendo que é Deus. Nós sabemos que isso aí está tudo certo, irmão, para acontecer. Nós sabemos que o Espírito dele já está entre nós. Em qual sentido? Está no mundo.
está acontecendo no mundo. Só falta algo acontecer. É ele se manifestar. Mas antes dele se manifestar, tem algo que tem que acontecer. Mais importante ainda de todas as coisas, aquilo que Cristo preparou, reservou, fez diante daquele madeiro lá no Calvário, necessariamente tudo foi para isso. Para o que, igreja? Para o que, igreja? Para que foi que Jesus foi até a cruz, até o madeiro, derramou seu sangue naquele madeiro e no terceiro dia ressuscitou, assim como foi falado nessa noite? Tudo que Jesus fez foi para quê? Nós sabemos que o sangue de Jesus é que nos trouxe a salvação eterna, através da sua ressurreição. Mas uma das coisas que eu quero deixar claro aqui nessa noite é que nenhum homem do pecado, filho da perdição, vai aparecer. Eu gostaria que você falasse para a pessoa que está do teu lado. Enquanto você estiver aí, ele pode estar fazendo tudo, preparando tudo para ele se manifestar. Versículo 6 vai dizer: agora vós sabeis que detém para que o seu próprio tempo seja se manifestado. Porque o mistério da justiça opera, somente o que agora retém, até que do meio seja de já está tudo operando. É o que eu falei aqui, irmão. Está tudo pronto. Um dos sinais. Está preparando o Messias. Comentou o Messias. Isso é visível. Primeiramente, irmão, por quê? Por quê? Porque ele é um judeu nato, né? Sabemos que ele ainda está esperando o Messias. Ele é um judeu. Os judeus estão esperando o Messias. Jesus foi um homem usado, um profeta. Muitos reconheceram que ele é profeta. Mas como Salvador, não. Messias enviado por Deus, aquele não. Eles estão esperando. É por isso que eles vão agarrar, receber o anticristo como Messias. Quando Paulo diz aqui na sua segunda carta, no capítulo 2, que eu estou lendo, ele diz que ele diz assim no versículo 4: ao qual se opõe se levantará contra tudo que se chama Deus, e o que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É quando ele vai fazer aliança. Eu falei isso aqui uma vez. Deixa eu ler esse versículo aqui para complementar o que eu vou dizer. Ele diz assim: porque já o mistério da justiça opera, somente é agora que tem que do meio ser tirado. Esse do meio que detém, esse que está detendo a operação totalmente dele ser revelado, dele se mostrar quem ele é, dele começar o seu domínio mundial. Você sabe quem é? A igreja. Tem uns crentes que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. É o próximo tribulação, tribulação, pronto. O nome é tribulação. Existe, nós acreditamos que nós não iremos passar pela tribulação, porque é o que está escrito aqui.
Mas tem muitos dizem que vão passar pela tribulação. Irmão, o próprio Jesus disse que se ele não fosse abreviar, nenhuma alma se salvaria. Ninguém vai aguentar não, irmão. Tem muito deixando Jesus nesse tempo agora, irmão. Imagine você chegar dentro da tua casa, o cara bater na tua porta e dizer: você é crente? Você dizer: não, sou não. Então tá bom. Chega na casa do outro: você é crente? Não adianta nem negar, porque ele já sabe se você é ou não. Ele sabe que você é. Primeira coisa que está escrita aqui: só vai comprar e vem. Quem tiver o sinal é nesse sentido. As pessoas não entendem. Não é que você vai andar com o sinal na besta, da testa, ou na mão como está na besta. Não é isso. O sinal é carinho, poder, domínio. Está entendendo? Principalmente compra. Você não vai ter. Agora eu quero ver, tem muito crente que não deixa Jesus por causa de uma conversa, por causa de uma palavra maldita, porque alguém fez algo para ele, porque fulano me deixou, eu não vou mais para a igreja, porque fulano fez isso comigo, eu não vou mais para a igreja. Agora me diga uma coisa, eu quero ver o crente ser crente, quando ele olhar para dentro de casa, está lá a criança pedindo: pai, eu quero pão, pai, eu quero pão, pai, eu quero pão, pai, eu estou com fome, pai, eu estou morrendo de fome, pai, eu não aguento mais, eu estou tanta fome, pai. E você dizer que é crente, irmão. Aí você sabe que você pode ter lá no supermercado, comprar um carro topado de comida para dentro da tua casa, e pelo nome de Jesus você dizer que é crente e o teu filho morrer de fome. Eu quero ver crente assim. Hoje todo mundo é crente, irmãos. Na grande tribulação você vai querer. Dizer: quantos hoje estão zombando de Jesus? E eu não estou falando do povo pecador. Entenda uma coisa, eu já ensinei aqui isso aqui. Vou falar novamente para quem entender. Sabe por que Deus fala tanto com o ímpio na Bíblia? Você não vai ver Deus. Se eu for olhar aqui no livro do Salmo, você vai ver que Deus fala demais com o ímpio. Eu vou explicar o que é ímpio e o que é pecador. Existe uma diferença muito grande: um ímpio e um pecador. Pastor, o que é o ímpio? O ímpio, lê para mim Salmo 9, versículo 16. Porque o ímpio está preparado tudo de ruim para ele. Como também trazendo escudos. Não, Salmo 9. Salmos, não fala na memória, é isso mesmo. Salmo 9, versículo 16 e 17. Pode O ler. Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o ímpio ele é sempre direcionado à ira de Deus. Porque Em primeiro lugar. Por quê? ele conhece a palavra e deixa Jesus. O ímpio é totalmente diferente do pecador. O pecador é aquele que não tem conhecimento, mas vai no pecado, pecando. O ímpio não, ele conhece a verdade. E ainda mais de conhecer, escarnece. O maior erro é esse, não é conhecer. Muitos dizem: irmão, é melhor não conhecer do que conhecer. Quem sabe você é melhor você conhecer.
Mas o erro é você escarnecer. Você conhece e escarnece. Aí para Deus, você é o pior inimigo que existe. Você só não perde totalmente para Satanás, mas você está do lado dele. Você não está perdendo para Satanás, mas você está do lado dele. Tipo um exemplo, pastor. Se tem uma pessoa que está na igreja, aí do nada essa pessoa se desvia. Aí pratica tudo que é do mundo e conhece a palavra. Ela é uma ímpia e para Deus ela vai ser lançada no inferno. Claro que não tem arrependimento. No momento que ela se arrepender, ela tem a salvação novamente na vida dela. A diferença do pecado e a salvação é o arrependimento. A pessoa tem que entender isso. Se eu não entender isso na minha vida, eu não vou ser salvo nunca. A diferença, eu já vou falar novamente, a diferença, irmão, do pecado e a salvação, o que está diante dos dois aqui, existe uma barreira entre a salvação e o pecado. O meio, o que significa o arrependimento. Se eu tenho arrependimento, eu posso ser salvo. Agora, se eu não tenho arrependimento, eu vou continuar vivendo a vida pecaminosa e vou para o inferno. Foi para isso que o véu foi rasgado, de cima a baixo. Foi falado aqui a semana, não sei, foi alguém que falou, provavelmente não lembro. Foi. Fala bíblica. E as pessoas, irmão, não entendem isso. Ninguém, irmãos, é super-homem nem mulher maravilha. Você peca, você erra, mas para isso tem Cristo como seu advogado. A Bíblia fala que ele é o sumo sacerdote, está à direita do Pai como nosso intercessor, intercedendo pelas nossas causas. Ele está como advogado hoje. Só que um dia, em Apocalipse, capítulo 20, está lá, ele está como juiz, julgar todas as nações, grande, pequeno, tudo ele vai julgar. Só que as pessoas não entendem isso. É por isso, irmão, que eu estou falando acerca da igreja, de nós que estamos aqui. Eu e você devemos mudar o nosso conceito, a nossa maneira de viver. Como é que a gente tem que viver na presença do Senhor? Procurar fazer. Eu sei que muitas coisas a gente precisa melhorar. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar. É para isso que nós estamos aqui. O pecado ele veio para condenar, mas a graça veio para nos absolver do pecado que iria nos condenar. Vós sois salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Foi Jesus que fez isso por mim e por você de graça, sem nenhum valor que ele e você possa pagar. Ele pagou, né? Seu sangue derramado naquele madeiro. Mas ele e você não precisa pagar mais nada. Só precisa fazer o quê? Se arrepender. O que eu acho lindo, irmão, nós falamos tanto de arrependimento, mas muitas das vezes nós não sabemos o que significa essa palavra arrependimento, até mesmo a forma que ela é. Eu acho tão lindo que o arrependimento é uma ação que a gente tem na nossa vida. De se mover, primeiramente reconhecer as nossas falhas. Porque todo aquele que não reconhece, irmão, que ele é errante, que ele é falho, de maneira nenhuma ele vai ser agraciado por Deus, receber a graça de Deus sobre a vida dele. Você vê isso biblicamente, Jesus falando da parábola, o próprio Jesus falando da parábola do fariseu e publicano. Jesus nos disse que Deus subiu no templo para orar. O fariseu se justificar, Deus disse: ó Senhor, eu jejum 2 vezes por semana, eu devolvo meu dízimo. Não que você tem que devolver aquilo que pertence à obra de Deus, como foi falado aqui, é da obra do Senhor. Não, eu não sei. E o mais importante que ele disse contra o publicano, ele achou que era importante. Eu não sou como esse publicano aí,
adúltero, pecador. A Bíblia diz que o publicano sequer, Jesus disse, sequer ele batia, olhava seus olhos para o céu, sequer olhava seus olhos para o céu, batia no seu peito e dizia: Senhor, eu sou pecador, sou miserável, eu não mereço, eu não sou nada. Sabe o que Jesus disse? Sabe quem desceu justificado da casa? Foi aquele que reconheceu os seus atos. Enquanto eu e você não tiver essa convicção, irmão, de querer reconhecer aquilo que você pratica de errado diante do Senhor, e que você precisa se consertar, que você precisa do perdão, da graça dele, você não vai a lugar nenhum. A maior virtude do ser humano é reconhecer os seus atos diante de Deus. Foi para isso que Jesus veio, para que o homem reconhecesse os seus defeitos, as suas falhas, para que verdadeiramente, não por ele próprio, mas que o sangue de Jesus pudesse o purificar, e verdadeiramente ele deu acesso diante do reino da glória e da graça de Deus. Glória a Deus. E como eu estava falando, Paulo diz, vou entrar no texto. Esse também tem que ter mais tempo, senão vou concluir. Irmão, aí como eu estava, para concluir, Paulo vai dizer que o que detém até agora que não vem sendo tirado da igreja. Mas ele também diz uma coisa interessante aqui para concluir, que a igreja tem que estar atenta a isso. Viu? Ele diz que quando a igreja for tirada da terra, então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Quem é esse que Jesus vai soprar? Quem é esse que Jesus vai destruir? Está lá em Apocalipse capítulo 19. Do mesmo jeito que Paulo está dizendo assim, vai acontecer aí em Apocalipse. Cristo. Viu? Da batalha do Armagedon. Apocalipse 19. Quer dizer, é a igreja levantando seu pé para subir, e ele já se manifestando. Aí ele sim, ele vai ser revelado. Mas enquanto eu e você estiver aqui, e sabe qual é, irmão? Quer que eu diga? Eu vou dizer algo interessante aqui, irmão. Diga para a pessoa que está do teu lado: eu sei que Jesus não veio ainda, não é porque eu estou te vendo, é porque eu estou vendo a Hana e a Rebeca. Porque eu não sei como é que está a tua vida. Está entendendo? Glória a Deus. Eita, tem um crepe saindo também, né? Aí ela até 5 crepes. Não, tem o Luiz, os adolescentes eu até entendo. Mas as crianças, irmãos, quando você não vê uma criança do teu lado mais, se entenda, você ficou. E o interessante é que nesse momento, o sofrimento, você nunca sofreu que nem você vai sofrer. Sabe o que é que está acontecendo no inferno agora? Meu irmão, sabe o que é que está acontecendo agora no inferno? Igual o rico. Você viu quando ele viu onde ele estava, que ele estava sofrendo? A primeira coisa que ele fez foi o quê? Pedir para voltar e pregar para sua família, arrependido. Mas não tinha mais a oportunidade. Esse também será um momento em que o povo não estará no inferno, mas viverão o inferno em si. Porque o inferno, irmão, não é aquilo que muitas das pessoas pensam. O inferno não é um lugar em que Satanás, o diabo, vai estar com aquele rabão, com aquelas pontas na cabeça, com aquele espeto espetando o povo. Não, não é isso. É a consciência. Olha o que é o texto de lá do rico. O tormento dele era a consciência.
Imagine quando Jesus buscar a igreja e que aqueles que não foram, que estavam dentro da igreja, pregando, cantando, louvando, e muitas das vezes viu a igreja ir embora, viu o seu filho, viu o netinho, viu a irmãzinha, viu o irmãozinho, viu o marido, viu a mulher, viu fulano, viu o ciclano, viu a irmã que amava e ficou. Como é que vai ficar a mente dessa pessoa? Como é que vai ficar a consciência dessa pessoa? Assim nós falamos, irmãos. Muitas das vezes as pessoas não vão entender. Mas começam a imaginar. Quando você perde, como nós sabemos, quando perdemos um ente querido da família, como é que fica a consciência pensando naquela pessoa que nunca mais vai ver? E você imaginar que a pessoa foi para o lugar que você deveria estar lá, em alegria, em paz, em prazer, e você deveria estar lá e você não foi. Para a morte ninguém. A pessoa vai embora, você até entende que Deus levou, tudo bem. E você saber que lá no céu estão louvando, exaltando aquele que você adorou por tantas vezes e você não tem a oportunidade de ver o seu rosto, de glorificar o seu nome, de participar da boda do poder, que vai ser 7 anos de tribulação aqui na terra. Eu ainda vou falar sobre isso aqui um dia. 7 anos de maravilhas no céu, de glória, de louvor, de exaltação. Os querubins dizendo santo, 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 e você adorando, exaltando, também louvando. 7 anos louvando, irmão, não para de louvar. E algum tempo ainda vou falar, concluir muita coisa que a gente fala e fica só pela metade. Uma parte não consegue concluir. Só quer dizer que vai continuar com Jesus. Quem necessita de oração? Irmãos, eu quero. Não, isso aí o senhor vai fazer, já faz a oração em nome de Jesus. Amém, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por este culto de ensinamento abençoado, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando, ó Pai. Que o Senhor continue nos fortalecendo, Senhor, nos guiando para o céu, Senhor. Abra nossos olhos espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, nos livre de todo mal, Senhor. É o que te pedimos nesta noite, ó Pai. E já te agradecemos. Amém. Senhor, suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e acompanhe a todos. E a igreja diz: Amém. E a paz do Senhor, irmão, e diga que Jesus ama ele, em nome de Jesus.